Olá, alunos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre aquecimento de água por energia solar. Imagine que eu tenho aí um coletor, dois coletores aí, né? Recebendo radiação solar aí. E a gente tem aí uma caixa d'água, um reservatório de água fria superior. Aqui um reservatório de água quente, a gente chama de boiler também, né? Temos aí os coletores solares. E um sistema de distribuição de água, né? Eu posso ter eu vou ter água quente, o ponto de consumo, e água fria aí também para o ponto de consumo. Vamos imaginar que eu tenho aqui nesse banheiro aqui, alguém queira tomar um banho no chuveiro aqui, e eu preciso, vamos supor que esse banho seja de 50 litros, né? Um gasto no banho total aí, e a gente tem uma quantidade de água fria e uma quantidade de água quente, que vai dar, somando a massa de água fria mais água quente, vai dar os 50 litros. A água quente, então, é produzido por meio desse efeito termosifão. Vejam que a água vem do boiler, por aqui, ela passa pelo coletor solar, recebe calor e volta de novo aqui para o boiler por aqui, ó. Então tem esse processo. Esse processo aqui, ó, é um processo que a gente chama de termosifão. Nesse caso, nesse exemplo, eu não tenho nenhuma bomba para fazer água circular. Isso acontece por diferença de densidade. A densidade da água fria é maior que a densidade de água quente. E por isso esse efeito acontece. Nesse exemplo, nesse desenho, nessa ilustração, eu tenho aqui só a posição correta na instalação dos componentes. Veja aí que o reservatório de água fria, né? A caixa d'água, ela é alimentada aqui, ó. Tem uma boia, né? E ela vai suprir o coletor por meio dessa tubulação aqui, ó. Vejam que o coletor, por sua vez, vai alimentar o boiler, né? Desculpa, o boiler, por sua vez, vai alimentar aí os coletores solares. Evidentemente, aí tem todo um caminho da água aí, né? E a água vai voltar para o boiler, num processo, como eu falei, termosifão. Uma vez isso acontecendo, em várias passagens, eu tenho a água do boiler aquecida, e essa água aqui vai então para o consumo. Só que daí eu também venho com a água fria aqui, ó. Então um pouco da água que vai para o chuveiro aqui, para o consumo, vamos supor que eu queira consumir água a 40 graus Celsius, um pouco dessa água vem da água fria, e um pouco vem de água quente. Então vamos supor um exemplo, né? Um exemplo prático. Um exercício aí. Vamos supor que eu tenha a água, a caixa d'água, no reservatório superior a 20 graus Celsius. E o boiler a 65 graus Celsius. E eu quero que a água esteja a 40 graus Celsius. Vamos supor que um banho ele seja de 50 litros. Veja aí o esquema aí do coletor solar, né? Recebendo energia solar, a radiação solar aí. Vamos supor então que eu precise fazer essa mistura. Eu quero saber qual a quantidade de água fria e de água quente eu preciso misturar para ter 50 litros de água a 40 graus de temperatura. Para isso eu posso fazer o seguinte raciocínio. Todo calor cedido pela água quente é igual calor recebido pela água fria. Ou seja, não há perda de calor aí para o meio, né? Ou seja, o processo ele não tem perdas. Nesse caso, a gente pode usar então que a gente sabe que é MC delta T. Então vamos fazer. E o delta T é a temperatura final menos temperatura inicial, né?
nesse caso aí. Vamos trabalhar em módulo, né? Vamos pegar aqui no primeiro caso, cedido. A água estava a 65 graus, passou para 40, então ΔT foi de 25. Massa de água quente, eu não sei. O calor específico é igual, né, da água aqui, como eu falei, eu já cortei aqui, ó. Bom, no caso agora da água fria, eu troco, eu uso aqui a temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial. Então, vejam que se no primeiro caso, vejam que eu tomo esse cuidado que o ΔT a gente trabalha em módulo, ou seja, aqui deu 20 graus, ó. Ok? Por quê? Aqui a temperatura de equilíbrio, no caso do corpo quente, é a temperatura inicial menos a temperatura de equilíbrio. E na outra, a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Vejam que é diferente para cada caso para dar positivo nos valores. Bom, observa então que eu tenho 25 massa de água quente é igual a 20 vezes a massa de água fria. Eu sei ainda, então fazendo essa conta aqui, eu posso passar o 25 para lá, né, vai dividindo. Então a massa de água quente é 0,8 vezes a massa de água fria. Mas a massa de água quente mais massa de água fria é 50 litros, nós já sabemos disso. Então, substituindo aqui, ó, esse valor aqui, ó. Aqui, nós temos que 0,8 vezes massa de água fria mais massa de água fria é igual a 50. Logo, 1,8 vezes massa de água fria é igual a 50. Então, nós descobrimos que a massa de água fria é 27,7 kg e, por consequência, a massa de água quente é 22,3 kg. Né? Observe, então, que nesse processo eu tenho o seguinte gráfico. Sempre gosto de representar graficamente. Aqui é a temperatura em graus Celsius. Aqui é o tempo em segundo. Vejo que eu tenho água quente, então, a 65 graus Celsius. Tem água fria a 20. E tem a temperatura de equilíbrio. Então, a água quente, ela baixa a sua temperatura até 40 graus Celsius. E a água quente, água fria, ela eleva a sua temperatura, nesse processo de mistura, de 20 até 40 graus Celsius. Então, veja aqui que aqui está o que eu falei. O primeiro ΔT é 25, que é o ΔT da água quente. E aqui está o segundo ΔT, que é o ΔT da água fria. Então, esse aqui é o ΔT da água fria, do corpo frio, né? E aqui em cima é o ΔT do corpo quente. Nesse processo eu mostro, então, o que acontece com a mistura, né, de água ali, para que o banho seja a 40 graus Celsius. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.